Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o cientista político Alcindo Gonçalves. Olá, Alcindo, grande prazer recebê-lo novamente. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Bem, depois de uma disputa eleitoral sangrenta, bastante dura, Dilma Rousseff foi reeleita para mais 4 anos. O que podemos esperar dos próximos 4 anos do governo petista Alcindo Gonçalves? Exercícios de futurologia são sempre muito difíceis, né? Você trabalha com a expectativa. O que eu imagino é o seguinte, que ficou claro nessa eleição, o próprio governo, a própria campanha Dilma assumiu isso. Qual era o lema da campanha? Mudança. Mudança. Era governo novo, ideias novas. Então a mudança está presente. O primeiro discurso da presidente após a vitória eleitoral no domingo foi reafirmar a sua disposição de diálogo e de mudanças. Então eu acredito que sim, que claro que os eixos fundamentais, ou seja, as políticas sociais, os programas de transferência de renda, que são a marca, o DNA dos governos petistas e que lhes deram grande projeção e grande apoio popular, não vão ser mantidos. Como, aliás, seriam também se o Aécio Neves ou qualquer outro ganhasse a eleição. Mas eu acredito que vão acontecer mudanças na economia, na macroeconomia do país. O primeiro sinal que foi dado nesta semana foi o aumento da taxa de juros. Aumento da taxa de juros, embora o Banco Central não é um órgão autônomo no Brasil. Mas a gente sabe que conversa. Não é. E tanto é que sofre influência e é uma sinalização importante que foi dada. Então eu acredito que vão haver mudanças, sim, a maior abertura para o setor privado, para o mercado, essa entidade assim ampla que se fala muito, né, no sentido de recuperar a confiança, né, para os investimentos privados, que são absolutamente fundamentais para a questão da infraestrutura do país, para recuperar o ambiente de crescimento econômico e também, no limite, para garantir o emprego que continue mantido, né? Bem, Alcindo, mas então a Dilma tem que ter capacidade de diálogo com o Congresso, sim, que não teve no governo passado, teve dificuldades pelo menos, sim, e capacidade de diálogo com o meio empresarial, com quem investe, com quem gera riqueza no país, com quem oferece emprego. Com o Congresso já está tendo dificuldades, que já teve a primeira derrota. Sim. Você acha que também a Dilma terá que segurar os radicais? Eu vi o Berzoini, que é ministro dela, é cotado para as comunicações, botando no seu Twitter, reproduzindo que a Rede Globo é um lixo, que precisa de uma CPI contra a Globo. Não é um bom caminho, ao contrário do que a Dilma tem dito. Eu acho que, sem dúvida, a derrota do Congresso, essa primeira derrota, o Congresso sinalizou. Aproveitou algo que já estava aí na agenda e deu um recado. Uma questão. Peraí, vai ter que conversar. Uma questão que não é tão importante assim. Mas foi um recado. Mas foi um recado claro. Quer dizer, essa ideia de conselhos populares, a Dilma fez um decreto, de certa forma, regulamentando. E querendo atropelar o Congresso, de uma forma um pouco mal feita, sem muita clareza quem são esses movimentos populares, as organizações que podem participar. E o Congresso, claro, reagiu na autodefesa. Afinal, na medida que você você delega poder à sociedade civil fora do Congresso, o Congresso fica com o seu poder esvaziado. Então, eu acho que não se pode atribuir a esse fato uma guerra da presidente com o Congresso. Agora, sem dúvida que a Dilma pecou numa questão fundamental, a questão de não fazer política. O que é fazer política? Fazer política é ter essa capacidade de diálogo. De diálogo, de conversar, de transigir, de negociar, de ceder, ter paciência, ter estômago, muitas vezes. Coisa que o Lula sabia fazer muito bem. Um mestre PhD, sem nenhuma dúvida, né? Então, essas questões ela tem que aprimorar, se cercar de gente. Fala-se muito que o Jacques Wagner, governador da Bahia, será um provável ministro, talvez, de articulação com o Congresso. Ele tem uma outra postura, ele é muito mais flexível, tem experiência, dialoga bem com a oposição. Então, claro que o ministério que ela deve anunciar nas próximas semanas trará sinalizações importantes. Não só o ministro da Fazenda, que esse, claro, tem uma importância central para a macroeconomia, mas também essas peças que vão talvez mostrar para onde que ela vai,
Quem serão os interlocutores? Será que ela vai fazer uma reforma para reduzir os tais 39 ministérios? Eu acho que é algo desejável. Mas vamos ver o que vai vir por aí, né? Bom, e como é que você enxerga o papel da oposição a partir de agora? O Aécio Neves teve cerca de 48,5%, não é isso? Dos votos válidos. E qual é o papel do Aécio Neves da oposição hoje no segundo mandato da Dilma? O papel da oposição é fazer oposição. Eu acho que isso é da essência do regime democrático. Quer dizer, é preciso ter um governo e é preciso ter uma oposição. Mas vai ser uma oposição dura ou uma oposição café com leite, meio assim, devagar? Eu acho que a probabilidade maior é ser uma oposição dura. Quer dizer, o cenário dessa eleição foi um cenário duro até demais, eu acho. O debate se deu num plano excessivamente agressivo. Foi, ultrapassou os limites. Ultrapassou os limites, exatamente. Então isso tem raiz, tem sequelas, isso magoou, criou, transformou adversários em inimigos, o que é muito ruim na política. Na política você deve ter adversários a vencer, não inimigos a eliminar. Mas eu acho que essas questões ficaram colocadas. Agora, é um processo muito dinâmico, quer dizer, vai depender muito do desempenho da resposta, da aceitação que houver da parte do governo, dos seus agentes políticos, maior ou menor diálogo com a oposição. Agora, não vamos imaginar um governo de união nacional, isso nem é desejável, não precisa. Mas também não pode ter essa divisão entre pobres e ricos, essa divisão do Brasil, isso é muito ruim para o país, para a democracia. Pior do que esse absurdo de divisão norte-sul. Sim, eu acho que o PT teve uma influência muito forte ao jogar pobres contra ricos, fazer essa divisão, os dois erraram. Mas o PT avançou um pouquinho mais, errou um pouco mais. Eu acho que essa divisão acho que é muito ruim. O discurso radical da classe média, principalmente aqui em São Paulo, foi terrível. Pegar as redes sociais, durante a campanha, depois da eleição, uma coisa absurda. Eu acho que depois da eleição, não, mesmo antes. Depois da eleição, a classe média reagiu de forma muito ruim. Não, depois dos agentes. Criando essa divisão também, ofendendo o pessoal que vive no norte, no nordeste do país. Eu acho que o clima foi muito ruim. Nós precisamos parar com isso, Claro né? que nós não vamos ter ilusão que a política seja um jogo de senhoras tomando chá elegantemente. Claro que há uma Mas tem limites, né? Tem limites. E nós não podemos... E o limite disso, além essa questão do exagero, é a questão do esvaziamento do debate das grandes questões nacionais, que infelizmente aconteceu muito pouco nessa campanha. Né? E o que é aí? O Lula já está anunciando que vem em 2018. Eu não sei. Eu acho que isso é muito mais uma cortina de fumaça, de demarcação de território, de criação de influência. É claro que o Lula hoje pretende ter uma influência no governo Dilma e talvez isso seja positivo pelo lado político, né? Mas eu acho que é muito cedo se falar em disputa de 2018, até porque vai depender muito do desempenho do governo Dilma, do que vai acontecer nesse governo. E 4 anos é muito tempo. O Lula terá condições físicas, pessoais, saúde, idade, quererá realmente disputar. Isso é uma questão que ainda a gente vai ver mais para frente. Mas você acha que fica assim, governo liderado pelo PT e o PSDB como principal partido de oposição, o cenário vai continuar para os próximos 4 anos? A tendência inicial é essa. Eu acho que há espaço, sim, no Brasil para a criação da chamada terceira via, algo que saia... A própria candidatura Marina Silva, Eduardo Campos, no primeiro momento, depois Marina Silva, apontou nessa direção. Depois ela se esvaziou, até pelas próprias fragilidades, na minha opinião, da Marina, mas há um espaço. Agora, isso não se faz do dia para a noite. Isso não é laboratório que cria... Isso precisa trabalho, precisa organização, precisa discussão. Eu não vejo hoje, no cenário atual do Brasil, lideranças, partidos capazes de assumir esse papel. O que não quer dizer que daqui a 2, 3 anos isso não venha acontecer. Para finalizar, a questão da Petrobras, as denúncias aí do doleiro que acabaram envolvendo, o doleiro fazendo acusações na delação premiada que envolve a Dilma e o Lula. Isso pode, se continuar crescendo, essas denúncias,
prejudicar muito o governo e até resultar num processo de abertura de impeachment? Como é que você vê essa situação, essa confusão toda? É um problema grave que certamente vai ter desdobramentos. O governo vai ter que trabalhar com isso. Vai ter que trabalhar com isso aí, do ponto de vista político e do ponto de vista dos fatos, tá certo? Enfrentar a questão. A Dilma tem dito claramente que não pactua com a corrupção, que vai apurar, que vai punir, que deve punir quem tem que ser punido. Agora, é um problema, claro, quer dizer, que está colocado no horizonte. Agora, é difícil também fazer... Não, faz a acusação, tem que provar então, também. Pois é, porque eu acho que fazer a acusação que foi divulgada na véspera da eleição foi uma irresponsabilidade. Quer dizer, como é que se faz uma acusação daquela sem prova e se alardeia pelo Brasil em cima daquilo? Aquilo não foi correto do ponto de vista jornalístico que se fez naquele momento. Agora, evidentemente que esse problema da Petrobras é real e merece, exige apuração. Vamos ver no que vai dar. Por enquanto, a situação é complicada, mas não chega a um nível de impeachment ou algo do gênero. Não, eu acho que está muito Vão ter que provar o que estão acusando, é isso? Exato. Ok, Alcindo, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Prazer foi meu. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.